Santa Convocação, dando continuidade de Joel, capítulo de número 2, hoje nós iremos meditar a partir do versículo de número 28, promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Espírito Santo. Com estas palavras de Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo 28, eu quero abraçar a grande família de Deus que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que Deus seja louvado soberanamente. Hoje é dia 31 de dezembro de 2021. Ano de muitas lágrimas e de muitos sorrisos. Ano de muita dor, de muitas traições. Ano de percas e de conquistas. Mas nós estamos vivos, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu livramento, honras e glórias ao seu santo e sublime nome. Estamos de pé, cumprindo a missão, levando a missão, hasteando a bandeira e dando glórias a Deus. 31 de dezembro, o último dia, onde teremos 6 cultos da virada de ano. Pela manhã, à tarde e à noite, que ficará no memorial, principalmente os cultos na parte da manhã e da noite, porque a igreja está antenada. A igreja está ouvindo o toque da buzina. A igreja está ativa. A igreja está viva. A igreja está com máscara por fora, mas com o rosto de Cristo em seus semblantes. A igreja está atual, sempre atual, porque o nosso Deus é um Deus atual. Ele não é velho, ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente, que vive e reina para todo sempre. Fique conosco. O programa que está entrando em seu celular, em seu notebook, em seu computador, em seu aparelho de televisão também. O programa que está pela redecruzeiro.com.br, pela Cultura da Bahia, pela Nazaré FM, rádios comerciais, pela ICBRN Rio Grande do Norte. É o Bom Dia Espírito Santo. É o Encontro dos Vasos. É o Café com Jesus.
é o nosso programa. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Da Bahia para todo o Brasil. E é também o Congresso Línguas de Fogo. São tantos títulos, porque o crescimento tem sido astronômico. Deus está fazendo uma obra através deste programa, alma se rendendo aos pés do Senhor, no Brasil, na África, aonde estamos sendo assistidos. Pode compartilhar este programa. Entre em minha página no YouTube, divulgue. Lá no Instagram também. Estamos apresentando uma série de programas. Santa Convocação. Este é o terceiro de Joel, capítulo de número 2. A Santa Convocação. Israel, pós-exílio, estava passando por um vale profundo de solidão, de abandono, de depressão, de pecado, de demônios perturbando. E Deus convoca Israel para entrar pela porta. E Deus manda tocar a buzina para reunir os sacerdotes entre o alpendre e o altar, os anciãos, os da terceira idade, os jovens, os bebezinhos que mamam, e deu a ordem para que o noivo saísse também da sua lua de mel, do seu tálamo, da sua recâmara, e gemesse, e jejuasse, e orasse, para Deus ter misericórdia. E Deus prometeu enviar o trigo, o vinho, o óleo, para que a vergonha de Israel fosse tirada. E a mensagem que foi para Israel, profetizada por Joel, é também para nós hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Joel não profetizou só para os dias dele. Joel profetizou também para os dias do Daniel de Oliveira, para os dias da Robilene, da Antoniette, do Rogério, da Solange, porque a palavra é viva e é de geração a geração. Porque sempre vai existir Amaleque, Faraó, Herodes, Ananias e Safira, Dalila. Sempre vai existir estes espíritos ruins encarnados em pessoas. Sempre vai existir, mas sempre vai existir Israel. Sempre vai existir a igreja. Sempre vai estar a igreja ativa e o Monte Sião. Então, nós estaremos dando continuidade à mensagem de ontem. Porque ontem eu fui até o versículo 27 do capítulo 2 de Joel. E hoje nós vamos meditar mais pelo final do programa, a partir do versículo de número 28 do capítulo 2 de Joel. Fique conosco. Este é o seu programa. É gostoso levantar pela manhã, olhar para o céu e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É do Iapoque ao Chuí, cortando todos os estados do Brasil e alcançando a África, a Ásia, a Europa, as Américas. Estamos sendo assistidos em quase todos
os continentes. Segundo o relatório do YouTube, são mais de 90 países que estão conectando o nosso programa. Estamos ganhando almas que só a eternidade revelará. Quantas almas ganhamos? Através do seu Pix, do seu dízimo, da sua oferta, que você tem enviado para ajudar a manter esta rede. Estamos ganhando almas lá na Cortina 1040, lá em Moscou, lá na China, lá na Sibéria. Estamos ganhando almas em vários países da Europa, na África, lá no Oriente, nas Américas, Central, do Norte, do Sul, porque o vento do Espírito está colocando asas no Bom Dia Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo está indo aonde nós nunca imaginávamos que iria, levantando almas e edificando, e orientando o povo como usar a fé natural, e muito mais a fé sobrenatural. Porque a fé natural todo homem tem, mas a sobrenatural é pelo ouvir a palavra, praticar a palavra, valorizar a palavra, temer a palavra, andar na palavra de Deus, a Bíblia. A fé natural todo ser humano tem, nasce com ela. É normal ter a semente da fé natural. Mas a fé natural, ela se transforma na fé sobrenatural. Pelo ouvir, o praticar, o crer, o aprender pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não entrar na fé natural, então nunca terá a fé sobrenatural. É aí que entra também o dom da fé adquirido pela palavra. Vocês entendem o que eu falo? É através da palavra que a sua fé vai aumentar e vai receber o dom, que ninguém vai te barrar ou te impedir ou te amarrar, porque quem tem a fé sobrenatural já adquiriu ela. Ele é chamado de unicórnio. Sabe o que é um unicórnio? Boi selvagem. Ninguém para ele, nem o pântano, nem as montanhas, nem o deserto, nem a corda do diabo, nem os espinhos da vida e nem o vale da sombra da morte. Nem Golias, nem Ananias, nem Safira e nem o monte Ebal. Quem tem o dom da fé, ele é um unicórnio. Ele vai até o último suspiro da sua vida, defendendo aquilo que ele recebeu de Deus para ele. É bom ouvir a palavra. Fique conosco. Daqui a pouco nós estaremos meditando em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Tá bem? Estamos vivendo a santa convocação. Apóstolo Doriel de Oliveira, quando ele mandava para nós uma circular, ele sempre colocava em suas circulares: santa convocação. E a gente sabia que aquela convocação era uma convocação imperdível. Precisávamos estar lá, precisávamos estar antenados,
Vilmeire Dias. Santa convocação. E Deus fez esta santa convocação para Israel. Joel capítulo 1, Joel capítulo 2. Medite na santa convocação. Deus convocando até um noivo. Sair da sua recâmara, do seu tálamo, a noiva e o noivo de lua de mel, se apresentar a Deus e deixar a lua de mel para depois. Viu, Auxiliadora Freitas? Santa convocação para hoje. Hoje, missionário, hoje. Porque daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, 2 da tarde, e hoje às 20 horas, teremos os cultos da virada. Muita gente me procurou e disseram para mim: missionário Daniel, meu bairro está violento, eu não tenho companhia para ir para a igreja à noite. Outros disseram: não tenho dinheiro do Uber, eu não posso ir à noite, eu vou passar com a minha família. Aí Deus, Vilmeire Dias, me deu a orientação: não deixe este povo sem estar na igreja. Foi aonde Deus me orientou em fazer o culto da passagem de ano em 3 horários. Agora pela manhã, você veste a sua roupa linda. Eu já estou aqui pronto, eu já estou vestido para o dia de hoje. E venha para o culto agora pela manhã, para ficar em memorial o seu romper do ano. De 8 às 11 da manhã. De 2 às 4 da tarde. E para quem pode vir à noite, de 8 da noite hoje até 00:30. Deus mandou convocar. É a santa convocação. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Vamos fazer a oração do obrigado, Jesus, porque eu venci mais um ano e estou vivo. E vamos abençoar o ano de 2022, que é o ano da vida. O ano da vida. E hoje você já pode me entregar o projeto de vida que você tem aí consigo, tá bem? O meu eu estou procurando aqui, está aqui, ó. Projeto de vida para 2022. Você vai entregar também a folha com os pedidos dos homens da família. Deus deu esta orientação. É uma santa convocação para hoje. Hoje, sexta-feira. Às vezes você não pode vir à noite, porque quer passar com a família. Venha agora pela manhã. Venha tarde. Ou à noite também nós teremos o culto da virada oficial. Mas todos eles são oficiais, porque ficarão em memorial diante de Deus. Será que vocês entendem o que Deus nos ama, rapaz? Deus abre estas oportunidades para nos abençoar. É tempo da graça. Tempo da graça funciona assim. Não vai de um jeito, vai de outro. Não quer assim, Deus abre outra brecha assim. Então vem estar conosco, viu, Amália? Viu, Antoniette? Será que aí na Catedral em Brasília vai ser só à noite, Antoniette? Emília Anjos dos Santos Anjos. Então prepare, povo de Deus, para a santa convocação. Hoje você precisa estar na igreja.
Queremos ver o chão da igreja, o piso da igreja, molhado com lágrimas. Agradecimento pela vida. Eu estou vivo. Em 2022 eu vou viver muito mais. Tuniette está dizendo aqui em Brasília só à noite. Pois é. Se estivesse trabalhado para ter pela manhã também, teria um outro povo. Deus me revela coisas que parece que é só para mim mesmo. Então, hoje é um grande dia. Domingo, atenção Bahia. Porque domingo é a Santa Ceia, viu, Tercília Ferreira? Na catedral, a primeira Santa Ceia do ano. E dia 12 vem aí o dia dos 2000 revelados para revelar. E assim nós vamos caminhando na santa convocação. Prepare aí agora o copo com água, para que esta água seja ungida. Prepare aí agora a caneta, que você vai assinar os papéis da vitória neste ano que vem. Prepara também o óleo, para você ungir o carro, a moto, a casa, a família. Tá bem? Unge a sua casa hoje. Unge tudo que Deus pôr em seu coração para ungir. Porque a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. O que é ungido é consagrado para Deus. Deus está falando através da voz profética. Consagre o santo óleo para a santa unção. 5h26. Aumente o volume do seu rádio. Puxa aí o tapete, o sofá. Afasta aí da mesa o bule, a garrafa térmica. Vamos louvar com Miriam. Miriam, porque hoje é dia de alegria, porque estamos vivos, pastor Rogério Magalhães. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama. Bom dia, Tercília. E lá vem Deus, Evânia, Deus abençoe. Dalva, Deus abençoe. Tercília, Deus abençoe. Solange, Deus abençoe. E como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou, sou eu. É isso aí. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu. Auxiliadora, Deus abençoe. Terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam, do
outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele, seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam cantava, 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 cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor, o povo todo cantou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Solange arrumou ali uma bonequinha linda, Iraci também, é isto aí. Maria Luísa também, ela. Parece um rato que ela arrumou ali com buquê de flores. ICB Nova Rosa da Penha. Eita glória, bom dia, bispo. ICB Nova Rosa da Penha. Cariacica, Espírito Santo, pastor Carlos Vitório. Deus te abençoe, Carlos. Zenaide Santos, olha aí, o Brasil está acordando para assistir o Bom Dia, Espírito Santo. Pessoas ontem enviaram pedidos de oração através da nossa secretária, Ademar Lopes de Queiroz, Adilis dos Santos, Alaércio dos Santos Santana, Odair dos Santos, Aline Costa, Andréia Salles, Anésia dos Santos França, Antônio Mário Vieira, Daniela da Cruz Boaventura, Elisângela da Silva Ramos, Elza Marques, Emanuel de Jesus Carvalho, Epifânia dos Santos, ICB Nova Rosa da Penha, Deus abençoe, povo bonito, povo capixaba. José dos Santos Ferreira, Jubiratã Conceição, Juliette Barreto, Lívia dos Santos, Luci Portugal, Maria da Conceição Pessoa, Maridalva Vieira Souza, Mateus Neres dos Santos, Odete de Candeias, Raimunda Carvalho, Cristina Soares, já está ali conosco também, bem-vinda, Cristina. Rita de Cássia dos Santos, Rosimeire Denivaldo Nascimento, Rubens da Silva Nascimento, Silvia dos Santos Ribeiro, Tairine de Jesus, Thales Roberto, Vera Lúcia da Conceição. Foram pessoas que ontem ligaram e falaram com a nossa secretária. Estamos por várias rádios, principalmente a Cruzeiro da Bahia, a Cultura da Bahia e a Nazaré FM, cobrindo todo o Recôncavo. Deus abençoe. A grande campanha continua. É mais do que uma campanha, é uma visão, uma revelação e uma buzina especial de Deus para reunir na Arca da Aliança o nome dos homens. Eu tenho falado e repetido pela segunda vez em meu ministério, Deus me manda orar pelos homens. Uma oração profunda e séria. Por quê? Porque são os homens que têm a semente. A semente da vida não está na mulher, está no homem. Deus criou o homem e pôs sobre ele a semente da vida. E a Bíblia fala que Deus mandou o homem multiplicar e encher a terra. Mas a semente tem que ser boa, para que a plantação, as árvores sejam boas. Em tudo na vida, na botânica, na agricultura, as sementes são escolhidas à ponta de dedo, para que a plantação seja excelente. Será que vocês entendem? E mesma coisa é no campo humano. Por isso que precisamos orar pelos homens. Porque o homem, o macho, tem a semente colocada, estabelecida por Deus. E hoje existem muitos homens violentos,
pirracentos, que só preocupa com bebida, com carnaval, com orgia, com futebol e com sindicato do copo e com jogo. Homens que têm uma semente ruim, mas Deus pode transformar o jegue em ovelha, o corvo, Deus pode transformar o gavião em uma pomba para trazer a mensagem da oliveira em sua boca. Só Deus, quando o homem abre o coração, pode ter uma semente transformada de semente ruim para semente boa. Deus mandou eu orar pelos homens. Escreva o nome dos homens da sua família e traga hoje ao altar da Catedral da Bênção. Se você ainda não fez, faça urgente. A bênção é urgente. Deus tem urgência em abençoar os homens. Por isso nós estamos na santa convocação. Eu já tenho dentro da arca mais de 18 mil nomes de homens. Esta campanha vai até dia 12, segundo a revelação que Deus me deu. O homem só pensa em futebol, jogo, adultério, pirraça, sindicato do copo. Até Davi, eu sempre cito Davi aqui, rapaz. Era rei, era vitorioso, era levita, mas ele ainda tinha um coração voltado para o adultério e para o assassinato, violência e traição. Mas que coisa! Foi necessário ele orar, depois da repreensão do pastor, e falar com Deus: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E Deus fez. Ele não queria mais aquele coração prostituto, adúltero, profano. Deus mudou o coração de Saulo de Tarso, que era agressivo, assassino. Deus mudou o coração de Moisés, que era praticamente um egípcio, um fugitivo, um assassino também. Deus mudou o coração de Pedro. Deus mudou o coração também de Madalena. Deus muda o coração do homem e da mulher. Mas é o homem que tem a semente. Será que vocês entendem o que o Espírito está dizendo à igreja? Traga a lista do nome dos homens hoje. Ou mande para o meu WhatsApp 99186232. Código de Salvador é 71. Mande o nome dos homens, da sua família. Pai, avô, tio, irmão, genro, sobrinho, cunhado. Até o nome do ex. Viu, Tercília? Cadê o nome dos homens, Tercília? Manda para o meu celular 9918-62232. Coloca aí no rodapé do meu programa. Ah, missionário, eu já mandei. Amém. Já está dentro da arca. Mas se você não mandou, mande. Vocês aí da África, da Europa, vocês de qualquer parte do Brasil, manda a lista do nome dos homens. Ah, missionário Daniel, eu não creio não. Eu já orei tanto pelos homens da minha família, mas eu creio. E este ano de 2022 é o ano da vida na semente da vida. É o ano da vida na semente da vida. É campo espiritual. Não é campo para a ciência entender. Mudança de caráter, a ciência não entende. Nem o analista, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o clínico, e nem o amigo, e nem o doutor. A mudança de caráter
Só Deus pode quebrar, triturar, para fazer de novo. Manda para mim. Os nomes ficarão na arca até dia 12. E nós estaremos ministrando as 7 essências. O perfume de Jesus, a natureza de Jesus, a unção de Jesus, a força de Jesus, o amor de Jesus, a inteligência de Jesus, a semente da vida eterna em Jesus, para os homens ter uma semente produtiva e abençoada e transformada? Escreva o nome dos homens, coloque aí no rodapé do programa, ou mande para o 9918-62232. Compartilhe este programa, para que eu tenha não só 18 mil nomes de homens, mas que eu possa chegar a 1 milhão de nomes de homens. E eles vão se converter. Às vezes o homem é soberbo, é arrogante, é pirracento, é metido à besta. Mas a hora que ele converter, ele pode ser um doutor, pode ser um mestre, ele pode ser um doutor, ele pode ser um PhD, ele pode ser uma pessoa importante na sociedade, mas na igreja ele vai servir Santa Ceia, ele vai ficar na porta da igreja, ele vai varrer o chão da igreja, ainda vai usar aquela gravatona larga, mais larga do que esta minha, ó, Bíblia debaixo do braço, para todo mundo ver que ele é crente agora. Vai ser aquele crente chato, enjoado, mas extremamente zeloso, como Saulo, depois que converteu, e defensor das leis estabelecidas por Deus. Entendeu o que eu falei? Na igreja não tem doutor. Na igreja tem as ovelhas do Senhor. É isto que Deus faz, rapaz. Eu não sei se porque só para mim Deus dá estas revelações. Não sei se é porque eu tenho um sangue judeu por parte do meu bisavô. Mas Deus fala comigo e eu ouço a voz do Espírito. Então, mande o nome dos homens, mande o nome dos homens, daquele ex-pirracento, que até hoje não sustenta os filhos. Coloca aí no rodapé do programa, ou manda, viu, Cristina Soares? Eu creio, meu Deus, na transformação, viu, Cristina? Cadê o nome dos homens da família, menina? Coloca aí no rodapé, ou manda para o 9918-62232. Vamos mudar o que precisa ser mudado, no lugar certo, na semente. Se a semente for ruim, a árvore será ruim. Por isso que Deus vai mudar o comportamento, o caráter, nesta visão espiritual. E atenção, pastoras e pastores, ministra esta unção do perfume de Jesus sobre o nome dos homens também aí de sua congregação. E depois você vai me dar o testemunho do resultado, tá bem? 5h43. Esta obra não é do homem, ela é santa. Esta obra, Cristina, Gabriel Neto, Daniel Éder, Gabriel Francisco, está aí, Cristina. Vamos colocar dentro da arca e ministrar as 7 essências sacerdotal, porque o homem é o sacerdote da família.
Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, Canta, Maeli! abrasador, Canta, Evânia! sobre terra santa. Tá tomando café, né, Evânia? Vigie, viu? Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Diz o noivo vem chegando, espalhando. Atenção, povo da minha querida Santa Mônica. Caixa d'Água, IAPI, Avenida Peixe. Atenção, povo da Cidade Nova, do Barbalho, Peruvais. Povo bonito da São Martins, da Fazenda Grande do Retiro, Boa Vista, Capelinha, São Caetano, Pirajá. Atenção, povo de Campinas de Pirajá, Baixa do Curtume, Uruguai. Todo o povo da grande região, da Lapinha, do Barbalho, Macaúbas. Ao povo do Tororó, do Taboão, de Nazaré. Ao povo da Barroquinha. Ao povo da Praça da Sé, do Pelourinho, do Terreiro de Jesus, da Joana Angélica, da Carlos Gomes. Ao povo bonito do Vale do Ogunjá, Vale de Nazaré, Vasco da Gama. Ao povo querido de Itapuã. Manda um alô para o meu irmão Adenilson Jesus, de Jesus. Jesus vai salvar ele. Amém. Estarei orando por ele, tá bem? Manda o nome, vamos anotar. Atenção, povo de Marechal Rondon. Deus abençoe. Vila Laura, Luiz Anselmo. Povo bonito do meu querido Curuzu, Ladeira de São Cristóvão, Largo do Tanque, São Lourenço, Gingibirra, Estica. Ao povo da grande região da Pituba, Ondina, Maralina, Itaigara, Alto do Itaigara, Leparque, Alphaville, Campo Grande, Corredor da Vitória, Caminho das Árvores, Caminhos de Areia. Ao povo bonito da Boca do Rio, do Cabula, Pernambués, Tancredo Neves, Castelo Branco, Cajazeiras, São Marcos, São Rafael. Ao povo querido da minha bela Mussurunga, Estrada Velha do Aeroporto, Boca da Mata, Lauro de Freitas, São Cristóvão, Estela Mares. Ao povo da Orla Marítima, venham estar conosco na manhã de hoje. Daqui a pouquinho, já são 5h48, a convocação é para 8 da manhã. Porque às vezes à noite você não pode estar, então venha agora pela manhã, faça sua chapinha, viu? Seu cachinho, sua trancinha. Estrada das Barreiras, é isso aí. Onde fica a Estrada das Barreiras? Ah, sim, ali do Cabula. Deus abençoe o povo da Estrada das Barreiras. Tancredo Neves, Rua Bahia. Vem estar conosco, agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Às vezes à noite você quer comer o churrasco aí com a família e não tem como vir à noite por falta de companhia. Então vem agora pela manhã. A oração ficará em depósito.
A mesma oração que faremos pela manhã, faremos à tarde, faremos à noite, na catedral e na sede. Não esqueçam, traga o seu projeto de vida que foi distribuído e que ainda será distribuído. Viu, Marisa Salles? Traga a lista com o nome dos membros da família, dos homens, para colocar na arca. Traga o envelope, a sua oferta também, de agradecimento a Deus por mais um ano de vitória. Hoje é um dia de uma santa convocação. E domingo, a Santa Ceia. E dia 12, o grande dia dos 2000 revelados. Maeli está colocando ali Diogo Furlamento e João Gonzaga. Amém. Marisa Salles, Shalom, bom dia Marisa. Pode ir colocando os nomes aí. Compartilhe este programa. Entre em minha página no Facebook e no YouTube. Daniel de Oliveira, volume 1. Dia de agradecer a Deus. É isto aí, Maeli. Porque estamos vivos, Maeli. Eu estou vivo, ó, forte. Dormindo, almoçando, jantando, tomando banho. Estou vivo. E 2022 eu quero viver muito mais para fazer a obra de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Muita gente adoeceu, muita gente morreu, muita gente empobreceu, mas o Senhor cuidou de nós, as suas ovelhas. 5h51. Abra sua Bíblia, mande para mim, voltando, falar o número do telefone, 7199186232. Manda também uma oferta, um dízimo, um voto, viu? Para ajudar este programa. Estamos por uma rede de rádios. O Pix é 7199186232. É o número do meu celular, Banco Bradesco. Seja uma oferta de R$100, de 200, de 500, de 1.000. Falei tanto em oferta de 1.000 e não vi nenhuma este ano. Aliás, este mês. Então, quem sabe Deus te move aí para mandar uma oferta de R$1.000, hein? Para ajudar na pregação do Evangelho em redor do mundo. Porque este programa agora está alcançando todos os continentes. Estamos ganhando almas lá no Quênia. Sabe onde é o Quênia? Lá em Angola, lá em Moçambique. Lá na Nigéria. Ontem eu recebi um telefonema da Nigéria. Lá em Camarões. Lá em Gana. Eu tenho muita gente em Gana me assistindo. Um país da África também. Lá no Senegal. Muita gente no Senegal. Pessoas que falam português. Às vezes o italiano que nos entende, o espanhol também. Eu sei que Deus está colocando asas no Bom Dia Espírito Santo. Então participa desta colheita de almas pelo mundo, viu? Manda uma oferta para nos ajudar. O Pix é Banco Bradesco 7199186232. De Valença, Pastor Lázaro, muito lindo. Deus abençoe sempre, missionário Daniel de Oliveira. Tá bem, filha? Transmita meu abraço ao meu amigo Pastor Lázaro e a sua bela esposa, a nossa querida pastora Creuza. Deus abençoe. 5h54. Estamos meditando em Joel, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Aliás, sempre o capítulo de número 2.
estes últimos 3 programas, nós meditamos nestes capítulos. O capítulo 1 você pode ler, mas o capítulo 2 é a Santa Convocação. Ontem nós meditamos do versículo 18 ao versículo 27. E hoje meditaremos a partir do versículo 28. Deus fala que ele enviaria o trigo, o vinho e o óleo, porque Israel estava faminto, área material e área espiritual. Israel estava desmantelado, desorientado, perturbado. Israel estava enfermo. Israel estava prostituído, adulterado e complicado, pós-exílio. E Deus usa Joel, um profeta pequeno, para transmitir um recado imenso, grande, tão grande, que alcança os nossos dias. Porque a palavra de Deus sempre é grande, é para ontem, hoje e amanhã. Ela enche o céu e a terra. E Deus mandou convocar os idosos, os anciãos. Deus mandou convocar os adolescentes, os sacerdotes. Deus mandou que o noivo e a noiva saísse de sua lua de mel e viesse para ouvir a buzina de Deus. Deus estava falando que a terra seca, as árvores iam florescer e enverdecer, que haveria chuva seródia e temporã no primeiro mês daquele ano, uma reconstrução, uma segunda chance, uma reforma, um recomeço, uma nova oportunidade. O versículo 23 fala do primeiro mês, que seria um mês de fartura, porque os largares e as eiras iriam transbordar, porque Deus estava mandando a misericórdia, o perdão e renovando Israel. É profundo, mas é gostoso. E Deus prometeu mandar o trigo, o vinho. O trigo quer dizer o sustento, o vinho a alegria, e o óleo, o brilho, para tirar as ferrugens do pecado e as traves das estátuas do diabo que Israel estava trazendo naquele período do exílio. E precisava de uma limpeza geral e de um fortalecimento dos pés à cabeça e da cabeça aos pés da nação. Mas não foi só para a nação de ontem, é para a nação espiritual de hoje, a nação dos dias atuais. E aqui no versículo 28, Deus entra em um outro assunto, ligado ao mesmo assunto. Um versículo completa o outro, e vamos ver aonde termina. Termina com o povo na presença de Deus, em Sião, na igreja. É o lugar de terminar tudo, é na presença de Deus, preparando para encontrar com o Senhor, seu Deus. Aí Deus fala com eles assim, e conosco também. É o mesmo Espírito, e o ser humano é o mesmo ser humano, cheio de vacilo, mas Deus sempre dizendo, levanta, Deus sempre tocando a buzina, Deus sempre falando, profetiza no vale de ossos secos, profetiza no deserto, eu mandarei a chuva seródia e a temporã, para que hajam alimentos, e o seco torna-se verde,
Deus está falando? E logo no primeiro mês, será que você teve um ano péssimo, com morte, com doença, com fechamento de empresa, com dívidas? Isto vai mudar se você colocar na mão de Deus. Jesus transformou água em vinho e ele estava ali para isso. Jesus acalmou a tempestade e ele estava no barco. Bastou os apóstolos pedir a misericórdia, bastou a mãe de Jesus pedir para ele fazer alguma coisa. É só despertar o Senhor e ele atende e ele socorre. Olha como diz o versículo de número 28, e há de ser, porque ainda não tinha sido. Deus estava falando aqui para o futuro, e há de ser. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, depois do trigo, depois do vinho, depois do óleo, depois dos pastos verdejantes que tinham secado as plantações. Agora vinha o lado espiritual. Eita! Eita! O lado espiritual. Deus cuida, rapaz, de todos os lados. Derramarei o meu espírito. Ele não disse que daria. Não. Ele disse que ia derramar. Ele não ia dar em medida de conta-gota, não. Derramar. Para o Israel do passado e para o Israel do presente. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que quer dizer toda a carne? Não importa se é bárbaro, não importa se é judeu, não importa se é negro, não importa se é branco, não importa se é vermelho, não importa se é amarelo, não importa se mora na Sibéria, na Rússia, no Brasil, na Argentina, na África ou na Europa, não, toda a carne. E todo homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí Deus fala: eita! Vossos filhos, filhos de Abraão, filhos da semente abençoada, filhos da fé, filhos espirituais e não espirituais. Sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É isso que eu estou fazendo aqui, profetizando para o Brasil, para o mundo todo, neste vale de ossos secos, neste deserto. Estou profetizando que a chuva temporã e a seródia vai vir. Estou profetizando que Deus dá mais uma oportunidade a Israel espiritual e a Israel físico. Estou profetizando que haverá lírio no vale da sombra da morte. Estou profetizando que os pastos ficarão verdes, que os lagares e as eiras encherão de trigo, de vinho e de óleo. Estou profetizando que janeiro começa uma nova vida para quem crer. Estou profetizando que haverá transformação na vida do caráter e na semente masculina da sua família no homem. O espírito da profecia que estava sobre Joel, sobre Jeremias, sobre Isaías, é o mesmo espírito da profecia que está sobre nós. Porque a obra não parou, ela só para o dia do arrebatamento da igreja. Creia ou não creia, existem falsos profetas, sim, mas existem também neste mundo
os verdadeiros profetas da palavra de Deus, como eram nos dias anteriores? Vossos velhos terão sonhos. A Bíblia fala aqui que os velhos, os idosos, iriam reviver, receber força, e teriam sonhos, queriam viver mais, e sonhar com a vida. Pode começar a sonhar, não importa se você tem 80 anos, 90 anos. Enquanto você sonha, você vive. Eu te levo lá para Joel capítulo 2, versículo 23. Primeiro mês do ano, janeiro, comece a sonhar. Porque seus sonhos serão cuidados pelo Espírito do Senhor Deus. Vossos jovens terão visões. Eu profetizo aos jovens visões na vida material, empresarial e espiritual. Os jovens que não têm Deus, eles não têm visões. As visões deles são as coisas profanas, carnais e mundanas. Mas o povo de Israel, físico e Israel espiritual, eles têm visões de conquistar, de fazer, de realizar, de viver. Será que vocês entendem o que eu prego? Também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqueles que servem, aqueles que trabalham, aqueles que executam. Pode você trabalhar, mas o Espírito de Deus te ajudará em seu trabalho, espiritual ou físico. Esta semana eu falava para um pastor: minha vida é trabalho. Ele falou para mim: pare de trabalhar um pouco, Daniel. Mas enquanto eu trabalho, o Espírito Santo ajuda em meu trabalho, em todas as áreas. Eu estou em Joel capítulo 2. Hoje não tem mais Joel, mas o Daniel está aqui. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Isto a gente tem visto todos os dias. Os sinais de Deus acontecendo, as enchentes, os terremotos, os furacões, as guerras. É para nós blasfemar? Não. É para nós saber que Deus está no controle. Ele tem a escritura da terra. Quem tem a escritura da terra não é Lúcifer, é Jesus de Nazaré. É Jesus quem manda nisto tudo aqui. E nós, implantando o reino dele, ao lado dele, crendo nele, andando com ele e obedecendo suas leis. Mostrarei prodígios no céu e na terra. A gente está cansado de ver. Só ligar a televisão. Só mostram tragédias. Por que só mostram tragédias, missionário? Deus permite. Porque é a buzina de Deus falando: eu estou voltando, está no fim, prepara. O mar invadindo, água seca, tragédias, violência, pandemias e pestes, assolando a humanidade e desafiando a ciência. O que eu tenho que fazer? Ficar firme com Jesus. E nós vamos ter um ano de vida o ano que vem, viu? O ano que vem não, daqui a pouco, a partir da meia-noite. Aí você vai lá em Joel, capítulo 2, versículo 23.
O primeiro, a chuva temporã seródia, a bênção virá no primeiro mês. No primeiro mês. É no primeiro mês. Viu, Maelitácio? Viu, Antoniete Ferreira Nogueira? Você está entendendo, Antoniete? Você entende? Porque você tem o mesmo espírito que eu tenho. Espírito Santo de Deus. Espírito da Bíblia. O sol converterá em trevas, que fala de poluição, de guerra atômica, a que fala de tragédias na atmosfera. O sol converterá em trevas. Fala também da perca da visão espiritual. A terra, aliás, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, misericórdia. Tanto derramamento de sangue, fogo, tanto incêndio, poluição, queimadas, como nunca houve. Todo tipo de fogo. Irmão contra irmão também é fogo. Reino contra reino também é fogo. Pior do que uma labareda. Colunas de fumaça. Destruição total e poluição. O sol converterá em trevas. Joel estava profetizando aqui nestes textos, nestes versículos, muito mais para nós, vulcões, está aí auxiliadora. O sol converterá em trevas, escuridão total, sem visão das coisas. A lua em sangue, também poluição, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Mas para nós não haverá dia terrível. Haverá grande. O grande dia na eternidade. O terrível aqui é para quem não tem Jesus, para quem não tem visão espiritual, para quem não crer na bênção do primeiro mês do ano, para quem não crê que a chuva temporânea seródia virá. O dia terrível. O povo de Deus, até os dias terríveis que vêm, se transforma em dias bons, porque é de glória em glória. Ele sabe que amanhã ele vence. E há de ser, agora veja o versículo 32. Atenção, povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, eu estou falando em quem crê em Deus e teme a Deus e anda com Deus e confia em Deus e tem Deus. E há de ser, porque ainda não foi, aqui está falando para o futuro, que todo aquele que invocar, todo aquele, não importa a cor dos olhos, da pele, a nacionalidade ou nível social, e há de ser que todo aquele que invocar, sabe o que é invocar? Orar, clamar, pedir, é o que faremos na manhã de hoje, na catedral e na sede. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que Jesus é o Salvador. Este salvo aqui é em todas as áreas. Ele nos salva pela misericórdia, não é porque merecemos. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Sabe o que é Monte Sião? O monte de Deus, onde está Jerusalém.
Sabe o que é Jerusalém? A igreja. Por isso que temos que estar ligados, antenados na igreja, na Bíblia, na palavra, no altar. Aí as pessoas hoje vão estourar champanhe, vão estar bebendo, prostituindo e não vão lembrar de agradecer a Deus pela vida. Vão dar louvores a Iemanjá, a Iansã e a tantos ídolos e demônios e entidades que não podem fazer nada. Temos que invocar o nome do Senhor, o Deus forte. Estar na igreja, clamando aquele que pode nos valer. O livramento está no momento do clamor, no lugar certo, na casa de Deus. Ah, missionário, eu não posso ir nem pela manhã, nem à tarde, nem à noite. Aonde você estiver hoje, dobrem seus joelhos e agradeça a Deus pelo ano 2021 e abençoe 2022. A santa convocação continua. Leiam, medite, Joel, capítulo de número 2. Vem estar conosco, meu amigo, minha amiga, na Catedral da Bênção, daqui a pouquinho, 8 da manhã. 2 da tarde, 7 da noite. Lima e Silva, 116, tá bem? Vamos romper o ano. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e a voz ficará em depósito para a passagem da noite. Medite na palavra. Traga a lista de nome de homens da família. Unja a sua casa com santo óleo. Traga também um projeto de vida. Traga também uma oferta de agradecimento a Deus. Tá bem? Porque hoje é a semente do amanhã. 6:16. Vamos falar com Deus, ó terra. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu quero te agradecer, Jesus. Só te agradecer. Pelos 365 dias deste ano. Pelas almas que eu ganhei. Pelas mensagens que o Senhor colocou em meu coração. E por estarmos alcançando o Brasil do Iapoque ao Chuí e tantos outros países, através do YouTube, do Instagram, do Facebook e por esta rede de rádios. Te agradeço por aqueles que têm entregado oferta, dízimo, enviado piques nesta colheita de almas. Pelas igrejas que abrimos, pela nossa equipe de pastores, pastoras, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras. Pela vida da minha família, por estarmos encerrando o ano sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Pelas dezenas de cultos que prestamos a Ti, ou centenas. Pelas cordas vocais com saúde que o Senhor nos deu para tocar a trombeta e a buzina. Por cada momento deste ano, por cada sorriso ou por cada lágrima. Só resta eu dizer ao Senhor muito obrigado. Dai-nos um dia de hoje abençoado. Dai-nos uma noite, uma manhã, uma tarde abençoada. E um dia de amanhã, recomeçando com a chuva seródia e temporã,
na oração, no jejum e no clamor, e preparando para mais um ano de vida e de vitória. Eu oro, meu Deus, pelos mais de 18 mil nomes de homens que estão na arca, que receberão a essência do perfume de Jesus, pela fé. Obrigado pelas visões e revelações, campanhas que temos trazido ao coração do teu povo para fortalecer, salvar e os ajudar. Eu oro por esta pessoa que me ouve no manicômio, no hospital, no presídio. Aqueles que me ouvem em uma plataforma de petróleo, em um navio, em um avião, em um transatlântico, em um barco de pescaria também, em uma empresa, em um escritório, em um consultório, aonde estiver ouvindo a minha voz ou recebendo a minha imagem, recebam uma bênção. Porque hoje não tem mais Joel, nem Jeremias, nem Isaías, mas a palavra está na boca daqueles que temem a ti. Que o enfermo seja curado, o triste receba alegria. Pai, eu estou abençoando o dia de hoje, o culto que teremos daqui a pouco na catedral e na sede, à tarde também e à noite, aonde estaremos com a boca no pó, dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu vida. Obrigado pela família, obrigado pelo sustento, obrigado pelos programas de rádio, por esta cadeia de rádios, pelos seus diretores e funcionários e colegas na parte da locução. Eu te agradeço por tudo, ó Deus, pelo ministério da Casa da Bênção, este ministério forte, este ministério que nasceu para fazer a diferença. Obrigado pelos nossos colegas de ministério que dedicam a vida pela obra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração por este ano, e que daqui um ano eu vou estar aqui dizendo obrigado por mais um ano, porque eu já vejo o deserto florescendo, eu já vejo o largar e a eira transbordando de trigo, de vinho e de óleo. Ainda que a gente vê os sinais acontecendo, mas o Senhor está nos sustentando. Obrigado, Jesus, pelo ano de 2021. Aleluia. Deus abençoe. Compartilhe este programa, faça isso pela obra de Deus, tá bem? Compartilhe, coloque em suas redes, vá lá, coloque agora, já coloquei, missionário, coloque outra vez. Meu abraço, Evânia, Elenir, auxiliadora, Maeli. Deus levantou vocês para estarem compartilhando, pregando através da minha voz. Meu abraço a todos. Daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção, da Rádio para a Catedral. Eita! Hoje é hoje, o último dia, recomeçando um novo dia. Um abraço. Domingo é a Santa Ceia. Dia 12, os 2.000 revelados para revelar. Genilda, Deus te abençoe. Dalva, Deus te abençoe. Maeli, Célia, Deus abençoe você, seu filho, toda a sua casa. Cleonice, Deus abençoe. Deus abençoe meu querido Salvador, minha querida Bahia, minha querida Minas Gerais, São Paulo,
Solange, Deus te abençoe. Vanisso, Deus abençoe. Ano que vem, terça-feira, eu estarei aqui. Vani Silva, Deus te abençoe, guria.